Olá, boas-vindas aqui ao Instituto de Desenho Instrucional. É um prazer receber você para esse bate-papo. Hoje nós vamos conversar sobre o PDI, sobre como é que a nossa área de treinamento e desenvolvimento pode orientar um PDI estratégico, né? A primeira coisa é entender o que é um PDI, né? Quando a gente pensa aí em PDI, eu estou falando de plano de desenvolvimento individual, né? Esse plano, ele é um plano de desenvolvimento que orienta e estabelece as ações, as metas específicas para o desenvolvimento de novas habilidades, aprimoramento de skills, sejam elas hard skills ou soft skills ou digital skills, mas que efetivamente vão orientar um caminho de desenvolvimento para o colaborador, né? Quando a gente pensa em performance, em desenvolvimento constante, o PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Individual, é aí uma super oportunidade de pensar nesse investimento, na organização dessas ações, num médio longo prazo, né. Mas o nosso bate-papo é sobre como orientar esse PDI, mas orientar de maneira estratégica, né. Quando a gente pensa nessa atuação estratégica de treinamento e desenvolvimento, nós estamos falando de uma atuação que está muito conectado com os resultados do negócio, né? Com efetivamente entender quais são os resultados dos negócios esperados, qual é o planejamento estratégico e como é que os times de treinamento e desenvolvimento podem ter uma atuação que se alinha, né? Que esteja conectado com a estratégia do negócio, com o objetivo do negócio. Então, desdobrar um PDI estratégico, né? Desenvolver um plano de desenvolvimento individual estratégico tem a ver com você desenhar esse plano de desenvolvimento, né, de maneira orientada e conectada com o resultado do negócio, né. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro? Vamos supor que a sua empresa, eh, quer agora fazer gestão ESG. Então, como é que dentro de cada um dos PDIs você pode trazer esse assunto, né, de ESG aplicado aos contextos de trabalho de cada um dos colaboradores. Então, é você pensar nesse plano de desenvolvimento individual, mas de maneira a se conectar, né, de maneira a conectar o PDI com o resultado do negócio e traçar uma estratégia que seja bacana para todo mundo, certo? Geralmente, gente, né, via de regra, essas ações de PDI, né, a construção desse plano de desenvolvimento individual, é um desdobramento da avaliação de desempenho, que foi nosso último papo aqui no canal, né? O que é uma avaliação de desempenho, como é que ela é construída, quais são os modelos. Então, se você não participou desse bate-papo, procura aqui no nosso canal esse conteúdo de avaliação de desempenho, que é realmente muito orientativo, mas geralmente, né, esse plano de desenvolvimento individual, ele desdobra da avaliação do desempenho, né, que tem como principal objetivo fazer uma fotografia do status quo daquela empresa naquele momento, e aí a partir daí desmembrar para esse plano de desenvolvimento individual, tá? Mas como é que nós, enquanto área de treinamento e desenvolvimento, podemos construir esse PDI estratégico, né? A primeira coisa, né, é concluído o passo da AVD, da avaliação de desempenho, olhar para esses resultados da avaliação de desempenho, analisar esses resultados, né? E principalmente fornecer o feedback da avaliação de desempenho. Fornecer esse feedback para quem, né? Para a liderança, né? Fornecer esse feedback para o próprio colaborador, porque esse feedback é importante e vai ajudar a compartilhar qual que é o status
que o colaborador e a empresa está hoje quando a gente pensa em desempenho, né. Para a liderança, esse feedback da avaliação de desempenho, essa análise de resultados da avaliação de desempenho, vai dar um panorama geral, né. E para o colaborador, vai ser a oportunidade aí, eh, de construir, um planejamento de desenvolvimento individual com base, né, nos pontos de melhoria, né, que foram, identificados na etapa de avaliação de desempenho. Então a primeira coisa que precisa ser feito é você olhar para a VD, analisar os resultados e compartilhar os feedbacks, né. Com as fichas na mesa, a gente vai caminhar para o nosso segundo desafio, né, que é estabelecer essas metas de desenvolvimento, né. Que metas são essas, né? Olha só, eu acabei de compartilhar o resultado e o feedback da avaliação de desempenho. Nesse feedback, nessa avaliação, é claro quais são as áreas que o nosso colaborador está batendo super bem, né, que realmente se destaca, mas também traz quais são as áreas específicas, em que ele precisa olhar com mais cuidado para o desenvolvimento, né, e aí aprimorar mais as suas habilidades, as suas competências. Então, olhando para esse cenário do feedback que foi posto pelo feedback da AVD, construir, né, definir quais são as metas de maneira clara, né, e metas que sejam relevantes para o desenvolvimento profissional de cada colaborador. Lembrando que eu estou pensando no PDI estratégico, né? Então, essas metas de desenvolvimento profissional vão se alinhavar, vão respaldar e vão ajudar a construir o resultado do negócio, né. Então o primeiro passo é: olhei para o meu feedback, entendi quais são os pontos que eu preciso me desenvolver, quais são os pontos que eu preciso investir para melhorar e avançar, dentro aí do meu desafio profissional, né. O terceiro passo, né, primeiro eu faço essa análise da avaliação de desempenho, na sequência, a gente olha para o feedback e define quais são as metas aí de desenvolvimento. No terceiro passo, eu vou identificar as ações de desenvolvimento, né? Eu já sei quais são as áreas em que eu preciso me desenvolver. Agora, eu vou listar as ações concretas para que a gente consiga alcançar as metas que foram definidas na etapa anterior. Vou dar um exemplo. Eu preciso aprender BI, eu preciso melhorar a minha parte de dados, né. Tá bom, o que que eu vou fazer para desenvolver essas habilidades, né? Ah, eu vou fazer um curso de BI, eu vou procurar um curso de Learning Analytics, eu vou procurar uma pós-graduação em Big Data para educação à distância, né. Então, quando a gente caminha para a identificação das ações, listar de maneira concreta quais são as ações, as atitudes, os projetos, os cursos que você vai indicar para o colaborador, escolher junto com o colaborador, né, para que esses projetos, essas metas saiam do papel, tá bom? Geralmente, os PDIs têm mais de um objetivo, né? Então pode ser desenvolver habilidades para a área de dados, pode ser desenvolver habilidades de comunicação mais assertiva, né? Então, como a gente tem mais de um objetivo de desenvolvimento, o quarto passo, né, é você priorizar qual é aquela competência que precisa ser desenvolvida primeiro, né, mais no curto prazo, e como é que ela vai ser desenvolvida, qual que é o cronograma que vai ser seguido, né. Então, classificar as ações com base na importância, no impacto do desenvolvimento, definir prazos reais para a conclusão de cada ação. Isso vai ajudar o colaborador a se manter afiado e conectado com o projeto, em evolução constante, mas principalmente evitar a procrastinação, certo?
A quinta ação, né, o quinto passo do nosso passo a passo para construir aí um PDI estratégico, é pensar nos recursos necessários, identificar quais recursos para cada uma das ações, né. Esses recursos, gente, podem ser vários: tempo, investimento financeiro, materiais, suporte de outras pessoas, inclusive da área de treinamento e desenvolvimento, que pode ficar responsável por desenhar aí, eh, uma etapa do processo aí de desenvolvimento, de capacitação. Então existem aí muitas maneiras de a gente pensar nesse contexto dos recursos necessários. Então, para aquele projeto sair do papel, né, o que que o colaborador, o que que a empresa, o que que a área de T&D vai ser responsável aí, vai precisar dispor enquanto recurso, certo? O sexto passo é a gente pensar no acompanhamento e na avaliação, né, desse PDI. Então, a gente desenhou metas, criou as ações, pensou nos prazos. Esse acompanhamento e essa avaliação é como é que nós vamos acompanhar e avaliar o progresso, né, do PDI com marcos, com revisão regular, né, pensando nos ajustes aí quando forem necessários. Como é um objetivo de médio e longo prazo, é preciso aí desse acompanhamento mais no curto prazo para que o PDI consiga ser executado com mais assertividade, tá? Sétimo passo, revisão e atualização, né? Olha só, é preciso revisar o PDI para garantir que eles sejam alinhados às metas. Ocasionalmente, se a sua meta alterar, e aquela ação do PDI deixar de ser necessária, ela vai ser substituída. Então, fazer esse acompanhamento, né, vai tornar o PDI mais específico, personalizado. Então, super importante a gente fazer esse acompanhamento, tá bom? E aí, gente, o PDI tem começo, meio e fim. Então, a última etapa importantíssima é a avaliação, né? Lá no início do semestre, você compartilhou o PDI com o seu colaborador, PDI estratégico, orientado para o resultado do negócio, fez esses acompanhamentos no meio do caminho e chegou a hora aí da gente entender se o PDI foi concluído com sucesso, se foi efetivo aí para alcançar os resultados esperados. Então, é importante que a gente faça essa avaliação e faça o encerramento formal do plano de desenvolvimento individual. E para encerrar nosso papo, né, ter sempre em mente que o PDI ele é estratégico, mas ele é personalizado, né? Não tem um PDI de área, não tem um PDI que funcione para várias pessoas. É um PDI para cada colaborador. Então, mãos à obra, vamos lá construir PDIs que sejam realmente estratégicos, que promovam o desenvolvimento orientado aí aos resultados do negócio, seja habilidades soft skills, hard skills, digital skills, mas que também impulsione a carreira, né, os resultados, a performance de todos os colaboradores aí das organizações, certo? Obrigada por ter vindo compartilhar conosco, é sempre um prazer compartilhar com vocês. Já já estarão abertas aí as inscrições para o nosso próximo bate-papo e nós nos vemos. Até mais. Tchau, tchau.